Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje, você já tá repetindo a introdução, né? Já tava falando da sequência da nossa série Cartas à Igreja. É isso mesmo que nós vamos fazer. E hoje vamos continuar estudando a primeira epístola de Paulo à Igreja de Corinto, no capítulo 9 ainda, mas a partir do versículo 15. Mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Dessas coisas diz respeito ao último episódio, do direito, daqueles que trabalham com o que é sagrado, de comer, do que é do templo. Então, ele diz isso, ainda se referindo ao último episódio. Se não assistiu o último episódio, assista antes. É legal assistir essa série na ordem, até porque isso aqui acontece bastante às vezes. Nem sempre essas divisões, elas são muito fiéis, muito em cima, porque a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, Eles vieram, os capítulos chegaram nos anos 1200, os versículos no 1500, então essas são muito mais recentes do que o conteúdo. Antigamente era assim isso. Mas a isso se refere dessas coisas. Nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Mas, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Se, pois, o faço de boa vontade, tenho recompensa, mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é a minha recompensa? Paulo fala aqui sobre a incumbência da pregação. Não tem glória, não tem mérito em obedecer uma obrigação que lhe é imposto. Ele está dizendo, se eu estivesse pregando de boa vontade, livre espontânea vontade, talvez eu pudesse me gabar, mas a pregação me é imposta, eu tenho uma obrigação, eu não consigo não pregar o evangelho, precisamos pregar. Aquele negócio, eu já compartilhei em algum episódio, não lembro qual, mas algo que minha esposa diz é, ninguém elogia alguém falando, nossa, você segue tão bem o GPS, parabéns. Você está fazendo só o que lhe foi dirigido. Paulo, do mesmo jeito, está dizendo que glória tenho eu em pregar o evangelho se isso me é uma obrigação, uma responsabilidade. Nós precisamos entender um pouquinho melhor a incumbência da pregação, tendo parte nesse evangelho. Precisamos pregá-lo. Então, qual é a minha recompensa? Ele diz no versículo 18. É que, pregando o evangelho, eu o faça gratuitamente. E assim, não me sirva de meu direito ao evangelho. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão embaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do evangelho, para dele tornar-me participante. Não sabeis que, entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo e luto não como quem golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu próprio corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo fala algo muito interessante. Nós falamos no último episódio sobre os direitos dos apóstolos de comer, de receber do que eles estão fazendo, mas Paulo fala algo muito interessante. Ele fala que a recompensa dele é não exercer esse direito e pregar o evangelho gratuitamente. Algo interessante que nós vemos em Mateus 10, no versículo 8, quando Jesus está mandando seus discípulos, ele fala para eles, vocês receberam isso de forma gratuita, então entreguem também de maneira gratuita. Então nós precisamos entender, a Bíblia não fala sobre vender uma mensagem, essa mensagem é a nossa incumbência compartilhar gratuitamente, a gente não vende a pregação do evangelho, isso nos é uma obrigação, nós precisamos fazer isso de maneira gratuita. Então isso jamais pode ser vendido ou negociado, isso precisamos fazer a todos o tempo inteiro, entendendo a importância de que seja pregado a todos o evangelho do reino e nunca buscar uma forma de monetizar isso. Algo importante para se manter em mente. Agora é interessante onde nós vemos em Paulo a dedicação de um atleta, O cara vive para
para ganhar o prêmio, ele quer correr diligentemente, ele é o cara que trabalha mais que todos os outros. E é muito interessante a maneira como ele se faz judeu para com os judeus, né? Não judeu para com não judeus, louco com os loucos, fraco com os fracos, e tudo isso por causa do evangelho e para me tornar coparticipante, né? Se tornar um coparticipante do evangelho. Então ele tem essa motivação, e é interessante que ele traz a coisa justamente para uma perspectiva do atleta, porque o atleta ele precisa de muita disciplina, né? Ele precisa de disciplina sempre, não é só num dia de um evento, ele precisa viver uma vida de disciplina, e semelhantemente o cristão precisa viver uma vida de disciplina. Ele diz o seguinte: eu não corro como alguém que não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Muito pelo contrário, nós corremos sabendo que temos um alvo, uma linha de chegada, sabemos em que direção precisamos aplicar os nossos esforços, e também não estamos lutando batendo no ar, como se a gente não estivesse lutando com ninguém. Nós temos um adversário, claro. Agora, Paulo ele traz justamente, né, a sua carne como adversário. Ele fala: é no meu próprio corpo que eu estou dando um murro, eu estou lutando contra mim mesmo. Esse eu acho que o maior, talvez, o panorama ficou mais claro, né, começando por Tiago e aí já ingressando na literatura paulina, é que nós vamos lutar contra nós mesmos, porque temos desejos que são maus, não podemos dar lugar aos maus desejos, que dão lugar ao pecado, e o pecado, por sua vez, dá lugar à morte. Então precisamos saber lutar contra esses desejos. Então Paulo está falando: eu luto contra mim mesmo, com as minhas más vontades, para que eu não venha a ser desqualificado. Então eu subjugo meu corpo à escravidão, para que eu não venha a ser desqualificado. E, gente, é interessante, qualquer um, né, que acompanha um atleta ama, aplaude, admira sua disciplina. Nossa, para viver uma boa performance, um bom desempenho no esporte, o cara vive uma vida regrada, ele não come como quer, ele não descansa como quer, porque ele tem um alvo em mente. A gente aplaude isso, às vezes não entendendo como todo cristão precisa viver uma vida da mesma maneira, porque parece que nós temos uma geração de cristãos muito fracos, eles dão lugar aos seus desejos e vontades com muita facilidade, eles não têm o desempenho de um atleta na fé, porque eles não sabem aplicar essa disciplina, esse subjugar o corpo à escravidão, que é não fazer o que você tem vontade, né? Não fazer o que você está afim, para fazer o que você precisa fazer, né? Aquele fogo que queima dentro de um atleta. Eu tenho um amigo que é um atleta de elite, é o Kyle Baker, ele me acompanhou na minha primeira maratona, primeira e única, né? Falando primeira, parece que eu corri várias. Mas quando a gente terminou, a gente teve duas reações diferentes. Eu tava tipo, legal, corri uma maratona, vou dar uma pausa nas corridas um pouquinho, vou descansar. Ele, um fogo queimando dentro dele, que tipo, não, agora eu vou pro Ironman, eu vou pro triatlon. E é impressionante, esse cara, ele tem muita disciplina, não só na fé, mas no esporte. Eu vejo o jeito que ele vive, né? Ele tem uma dieta que lhe é imposta para o desempenho no esporte, ele tem uma rotina, né, que é absurda. Ele trabalha normal em tempo integral, mas ele arruma no dia dele horas para treinar. E isso significa que ele não tá fazendo muitas coisas que ele teria vontade de fazer, não fica em casa para descansar, ele várias vezes não sai com os amigos, ele constantemente faz sacrifícios para, né, se manter nesse pique de competir. E eu admiro demais essa disciplina, mas esse fogo que eu enxergo dentro dele com relação ao atletismo, ao esporte, é justamente o exemplo de como deve ser o cristão em relação às coisas espirituais. Você entende? Nós não comemos simplesmente como queremos, não descansamos como queremos, não vivemos como desejamos, porque temos algo mais importante que demanda de nós compromisso e disciplina. Então o que eu falo sobre uma geração fraca? Gente, são muitas desculpas, né? Aí você vê um lá: não, mas eu tenho dificuldade de evangelizar porque eu sou tímido. Tá, você tem dificuldade de evangelizar porque você é tímido. Então, porque você tem um temperamento tímido, você simplesmente se sente no direito de desacatar o senhorio de Cristo Jesus no cumprimento da grande comissão? Rapaz, essa timidez tá com moral. Amados, não podemos fazer isso. Precisamos subjugar a nossa timidez para não ser desqualificado. Precisamos vencer aquilo que temos vontade. Talvez isso vai ser uma surpresa para você. Eu sou introvertido, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas e ainda assim cá estou, porque a pregação do evangelho me é uma imposição, eu preciso fazer isso. Então, gente, eu puxo conversa com as pessoas na rua para evangelizar, eu puxo conversa com estranhos, eu frequentemente recebo um monte de gente na minha casa, porque isso é o estilo de vida do cristão. Apesar do que eu valorizo é estar de boa, sozinho na minha, né, eu várias vezes, a maior parte do tempo, não vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, porque
o evangelho vale a pena. E nesse sentido, talvez você tenha essa timidez, você é um introvertido, e eu já quero te dar de forma prática a minha dica para vencer a timidez na hora de compartilhar o evangelho. Você joga a timidez para cima e sai correndo. Você já começa a conversa como se fosse um extrovertido. Porque daí se você fosse voltar atrás, vai ficar muito estranho, você vai ficar parecendo bipolar. Então só joga pro alto, sai correndo e até o fim da conversa você é extrovertido. Eu me faço extrovertido para ganhar as pessoas, porque o introvertido não faz isso muito bem. Então, eu esmurro meu próprio corpo. Gente, tem tanta gente, né, que eu queria tanto caminhar mais santidade, mas aqui eu tenho tanto desejo, tanta vontade, tanto fogo. Meu irmão, e daí? Eu já vi gente dando essa desculpa real. Você tem que subjugar o seu próprio corpo à escravidão para não ser desqualificado. É você no controle, você no cabresto. Você precisa lutar essa guerra, né? Precisa dar esses golpes para que você possa ser esse coparticipante no evangelho. Eu já vi gente falando, não, mas é que eu explodo assim com as pessoas e eu falo sem amor porque é o meu temperamento. De novo, escolhe quem é que manda. É Jesus ou é o seu temperamento? Se é Jesus, então subjuga o seu temperamento e viva uma vida de obediência ao mestre sem dar desculpas. Talvez essa luta vai ser mais difícil para você do que os outros, mas você vai precisar fazer o quê? Esmurrar o seu próprio corpo, né, e subjugar isso à escravidão, para que você não venha a ser desqualificado. Esse era o estilo de vida de Paulo, como um atleta da fé. E nós, seguidores de Jesus, somos chamados a reproduzir o mesmo estilo de vida, para que venhamos a ser aprovados. Né, ele fala reduzir o nosso corpo à escravidão. Ele reduz a escravidão, desejos, vontades e todo comportamento que não são condizentes ao evangelho do reino de Cristo Jesus. E, amado, esse é o nosso estilo de vida. Sabe, talvez um vídeo normal, num momento normal da sua semana cotidiana, você precisa ter um lembrete do quão importante é o evangelho do reino de Cristo Jesus, amados. Essa pregação das boas novas é o que tem, né, a mensagem de salvação, é o poder para salvar, o que nos é esperança não só nessa vida, mas entendendo que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Você já entendeu que você tem uma vida eterna em Cristo? Sabe, tudo que nós temos agora é passageiro, mas nós temos uma vida eterna em Cristo Jesus, e quão superior é o valor de uma vida eterna, né? A vida que nos aguarda, a esperança que nós temos na ressurreição dos mortos. Isso para nós é um motivo de grande alegria, mas parece que muitos ficam com a visão presa apenas no agora, e porque agora eu não consigo viver confortável, tem muitos que andam desanimados, enquanto tem uma vida de glória que nos aguarda, né? Uma vida eterna de prazeres e deleite no nosso Senhor. Como, né, a abstinência agora não vai valer a pena, como essa luta agora não vai valer a pena em comparação ao que nos aguarda. Então, meus amados, vivamos com a eternidade em mente, movidos pela eternidade, para viver assim uma vida digna do evangelho do reino de Cristo Jesus. Não existe nada que abrimos mão nessa vida que não vale a pena. Então entenda, você precisa ter a disciplina de um atleta. Sabe, eu vejo muitos cristãos que vivem descompromissados com sua rotina. Tem muita gente que não tem tempo para Jesus na sua rotina. Ele não tira tempo com Deus porque o trabalho é corrido. Mas, amados, quando a sua agenda, quando a sua rotina não tem prioridade para Jesus, a sua vida não pode ter prioridade para Ele. Como é que você vai chamar Jesus de Senhor se na sua agenda você não tem espaço para Ele? Né? Como é que você pode ter compromisso com o reino dos céus se você sempre está sem tempo para fazer o que devia ser o mais importante? Israel, mas, né, isso aí é um negócio meio radical. Como é que eu vou reorganizar a minha vida por causa do evangelho? Amados, esse é o evangelho, é tomar uma cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Sabe, nós temos, eu digo nós, acho que especialmente como uma igreja, né, ocidental, uma visão muito fraca de ajustar o evangelho à nossa vida ao invés de ajustar a nossa vida ao evangelho. Amados, precisamos ter disciplina, você precisa, né? Precisamos cada um de nós viver vidas que refletem a honra que Jesus merece, sabe? A comer de maneira que prioriza o evangelho, a dormir de maneira que prioriza o evangelho, a se relacionar de maneira que prioriza o evangelho. Ou o evangelho não é prioridade. Né, amados, eu sei que essas palavras são mais duras porque o nosso estilo de vida é mole, né? Porque nós vivemos uma fé fraca, onde tratamos o evangelho como esse encontro semanal e mensagens ocasionais que vão talvez inflar o nosso ego e nos fazer sentir melhor a respeito de nós mesmos. Amados, não é esse o evangelho do reino de Cristo Jesus. Ou nos tornamos coparticipantes, ou não temos parte no evangelho de Cristo. E se você quer caminhar com Cristo, né, isso vai demandar de você uma vida de disciplina.
semelhante à de um atleta. Você vai precisar saber comer, dormir e viver de um jeito que glorifica a Cristo. Você vai precisar saber alocar tempo para o que realmente importa. Você vai precisar viver numa condição onde você constantemente está se subjugando, né? Está se controlando, está se submetendo a uma disciplina por conta de algo que lhe foi dado como uma incumbência, a pregação do Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Então, amados, bom ânimo e dedicação para vivermos como testemunhas eficazes do Evangelho de Cristo e fazermos um bom trabalho enquanto há tempo, né, debaixo do sol, que nos tornemos coparticipantes do Evangelho. Em nome de Jesus. Beleza? Nos vemos no próximo episódio.